Oi, professor, tudo bem? Estou retornando então aqui aos trabalhos, agora a partir da unidade 3, então eu vou reassumir aí o comando da disciplina junto com você, tá certo? Eu estou aqui analisando o contexto e as situações problema da unidade 3, professor, eu estou com uma certa dificuldade de compreender, acho que o todo, talvez estou começando agora, mas eu identifiquei algumas coisinhas que a gente podia melhorar nessa sessão 3.1 que a gente está para fechar, certo? O que eu reparei? Eu tô aqui no final do arquivo, aqui já na resolução da situação problema. Daí eu comecei a ler o que você escreveu aqui no final, e eu vejo assim, que você elaborou algumas respostas a perguntas que não foram realizadas. Tá certo? Então você falou assim, por exemplo, olha, então recomendamos à prefeitura que não adote o projeto B. Mas você não perguntou isso no início, assim, para o aluno, por exemplo, qual projeto a prefeitura deve adotar? Tá, mas para você dar essa resposta, você teria que ter feito essa pergunta lá no início, tá certo? Daí a sua conclusão no final da resolução. Ó, sim, maior quantidade de apoio para o projeto C, ao mesmo tempo esse é o projeto com maior inclusão social e mais barato economicamente. Recomendamos à prefeitura que adote o projeto C. Bom, então veja que você deu uma resposta, muito bacana inclusive a resposta, mas é uma pergunta que ela não foi realizada. Então, para a gente dar essa resposta aqui na resolução, seria muito bacana que lá quando você propõe a situação problema, eu vou até voltar aqui, quando você propõe ela aqui no início, ó, você tem que fazer essa pergunta, olha, tendo analisado essa pesquisa, você pode falar do apoio popular aqui, tantas pessoas fizeram isso, que as pessoas apoiaram o projeto A e C, e assim vai, né? Dada essa pesquisa, considerando que a prefeitura vai adotar um projeto com maior apoio popular, qual é o projeto que a prefeitura deve adotar? Por quê? Faça um estudo das respostas obtidas nessa pesquisa, né? Efetuando sua tarefa de acordo com o que você efetuou na consultoria para a prefeitura. Então, para que o aluno dê aquela resposta que você deu ao final, você tem que fazer a pergunta aqui, tá certo? Então, acho que faltou nesse início aqui, nessa sessão 1.1, fazer a pergunta correta para que o aluno chegue àquela conclusão lá no final. Porque senão a gente está dando dados, mas qual que é a pergunta? Né? Então, você até colocou alguns dados aqui, como faria para resolver essa situação? Que situação? Acho que faltou deixar mais claro essas perguntas aqui nesse texto inicial, tá bom? Então, eu acho assim, fora alguns comentários que o professor João deixou para deixar esclarecidas as dúvidas ali, eu acho que a única coisa que a gente teria que dar uma olhada é uma olhada nesse texto da situação do problema mesmo, tá? Se você conseguir pensar nele um pouco melhor aqui, na forma de colocar as perguntas corretas para o aluno responder, a resolução para mim ela não precisaria de alteração, assim, mas é mais a forma de perguntar. Você tem que propor problema para o aluno, a gente tem que saber propor este problema para ele. Tá certo? Se precisar de uma ajuda, entre em contato comigo.